Olá pessoal, na nossa aula passada nós começamos a implementar o nosso Game Controller e paramos no momento em que estávamos desenvolvendo o nosso menu principal, onde nós criamos um botão que representará o Start e começamos a alterá-lo, onde nós criamos dois botões, um que vai ser o Start, onde eu vou jogar o jogador versus o CPU, e o outro, o jogador versus o jogador. Então eu vou fazer o que aqui, pessoal? Vou pegar o jogador versus CPU e vou posicioná-lo um pouco mais acima, olha lá. E agora eu vou alterar o texto. Então aqui, ó, player versus CPU. Então pronto. E no de baixo, no player versus player, eu vou colocar aqui player versus player. Então pronto. Porém, pessoal, olha lá, o texto ficou muito apertado dentro do botão. Então vamos fazer o seguinte, vamos redimensionar os botões. Eu vou selecionar todos os botões, ó, vou vir aqui na largura e vou aumentar a largura dos 3 botões ao mesmo tempo. Então pronto. Agora acho que já ficou melhor. Outra coisa que eu vou fazer no nosso texto do menu, eu vou mudar a cor do texto, ó. Está um preto tendendo para o cinza, eu vou colocar o branco e vou posicioná-lo, olha ali, ó, aqui, logo acima dos botões. Eu poderia até ancorá-lo, ao invés de ancorá-lo aqui na parte superior, pessoal, eu poderia ancorá-lo no centro da tela, ó, e mudar a sua posição para cá, que eu acho que é mais interessante. Então pronto, criei o nosso menu, pessoal. Então nós já temos o nosso menu principal, olha lá, dentro de Canvas, eu tenho o meu painel menu, só que detalhe, todos os elementos que eu coloquei na nossa interface estão fora do painel. Então qual a importância disso? Se eu desabilitar o painel, pessoal, olha lá, os componentes ainda vão aparecer. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o texto, arrastar para o painel, pegar os botões, ó, arrastar para dentro do painel, e agora se eu desabilitar o meu painel, olha ali, o painel some da tela. Então pronto, nós fizemos o nosso painel do nosso jogo, do Pong. Deixa eu ver a cor do nosso texto, os botões, se está um branco, está com a cor branca mesmo. Então pronto. Então agora que eu já tenho o meu painel do menu, pessoal, o que eu vou fazer? O meu Game Controller, olha lá, ele pede um painel, ó. Painel, menu. Quem que vai ser o painel do meu menu? Olha ali, quem é o meu menu? É esse indivíduo que eu acabei de fazer. Então agora que eu já fiz ele e montei, ainda falta implementar as ações dos botões, eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou desabilitá-lo, ó. Vou vir aqui, desabilitar o painel, para quê? Para que ele não atrapalhe na criação do meu outro painel. Então eu vou criar um outro painel aqui, que vai ser o que? O Game Over. Então eu vou vir aqui, no Game Object, UI Painel. Criei um outro painel e vou fazer a mesma coisa. Ou, pessoal, eu posso fazer a seguinte ação. Ao invés de eu criar um outro painel, colocar um texto e tudo mais, eu vou fazer o que? Eu vou pegar e duplicar esse painel. O meu painel menu, Ctrl D, e vou chamá-lo de painel Game Over. Para quê? O meu painel Game Over, pessoal, vai servir para representar a finalização do meu jogo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar no meu painel, eu vou tirar um dos botões. Então na realidade eu vou tirar o Player versus CPU. Por quê? No caso do meu jogo, eu vou poder ou sair do jogo ou restartar o game. Restart.
voltar ao estado original do jogo. Então aqui eu vou mudar o nome do botão para button restart. Pronto. E eu vou colocar um outro componente de texto que vai ser o placar do jogo. Então vou vir aqui, nem vou criar um outro por aqui, eu vou duplicar o meu texto do menu, olha ali, porque eu já aproveito a formatação da fonte, apenas reposiciono ele mais para baixo, ó. E aqui vai ser o que? Text, deixa eu só ver o nome que eu coloquei no Game Controller. Então, pessoal, aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu texto e vou colocar text final score. Então, texto da pontuação final. E apenas para nós sabermos que esse é o texto da pontuação final, eu vou colocar aqui, ó, 0x0. Que significa o quê? Que o jogador que está do lado esquerdo tem 0 pontos, enquanto o jogador do lado direito tem 0 pontos. Então pronto. Remodelamos também o nosso painel do Game Over. Então agora eu vou fazer o que? No meu Game Controller, olha lá, no painel do Game Over, eu vou associar esse painel que nós acabamos de criar. Porém, pessoal, nós não programamos ainda os botões, então nós vamos fazer isso posteriormente. Então prontos, os botões já estão, os painéis já estão desabilitados. Agora o que está faltando no nosso Game Controller? Então já defini o número de partidas, ou melhor, o número de partidas eu acabei não colocando, né? Então vamos lá no Game Controller, olha lá, matches, quantas partidas vai ter o nosso jogo? Vou colocar 3 partidas. Inicialmente, tanto o Player 1 quanto o Player 2 vai ter 0 pontos. E agora ficou faltando o que, pessoal? Olha lá. Player Mode. Isto aqui nós vamos definir em tempo de execução. Na hora que a pessoa clicar no botão, nós vamos alterar o valor disso. O Game State também nós vamos alterar em tempo de execução. Porém, agora ficou faltando inserir o que? O texto do final do score, da pontuação do Player 1, do Player 2, o da bola e a quantidade máxima de pontos. O texto do Player Score, do final, né? Eu já tenho. Então, olha lá, text final score, que vai ser o que? Final score text. Tá aqui. Abri o painel, escolhi e arrastei para cá. Agora está faltando quem? A pontuação dos dois jogadores, que eu vou inserir diretamente agora na minha tela, ó, dentro do meu Canvas. Eu não vou colocá-los em um painel. Então, vou vir aqui, selecionar Canvas, Game Object, UI, Text. Então, esse texto eu vou ancorá-lo, olha lá, na parte superior central. Vou mudar algumas características, como por exemplo a cor. Vou colocar na cor branca. Fonte. Vamos colocar 20. Mudar a letra da fonte, Nintendo. E aqui eu vou fazer o que nesse texto? Matches, partidas. Então, quantas partidas vai ter o jogo? Então, aqui, por enquanto, eu vou deixar o valor 3, porque eu defini 3. Porém, o que nós vamos fazer? Nós vamos exibir aqui o texto relacionado ao valor que nós definirmos no Game Controller, aqui em Matches. Se aqui for 3, vai aparecer 3 aqui. Se aqui for 5, vai aparecer 5 aqui. E agora eu já posso associar esse texto com matches, partidas. Então, olha lá, Game Controller, Max Point Text. Então, qual a quantidade de partidas que nós vamos ter? Faltou o que? O texto dos jogadores e o texto da bola. Eu vou aproveitar, pessoal, e vou
copiar e colar isso daqui. Então eu vou vir aqui, antes só para analisar uma coisa, eu vou vir aqui, Ctrl D, clonei, text, player 1, Ctrl D, text, player 2. Então pronto. E aqui eu vou fazer o que, pessoal? No player 1, vou posicioná-lo para o lado esquerdo, ó. Então aqui no cantinho eu vou mostrar o que? Quantos pontos o player 1 fez. Que vai ser 0. E no player 2, olha lá, vou posicioná-lo do lado direito e vou falar quantos pontos o player 2 fez. Então pronto, pessoal. E agora faltou ainda quem? Ctrl D, o text da bola, da contagem da bola. Então text ball. A diferença é que o text ball eu vou ancorá-lo no centro da tela, vou definir o texto 0, centralizar o texto, olha lá, eu acabei não fazendo isso com os outros, ó. Então vou selecionar todos os textos e centralizá-los, e também eu vou colocar como overflow, caso o texto fique maior do que o tamanho dos nossos componentes, ele vai aparecer do mesmo jeito. Vou voltar aqui para o nosso text ball, vou mudar o tamanho da fonte para 40, também vou colocar overflow, ó, para que seja possível visualizar o número. Porém, pessoal, acho que aqui no centro vai ficar muito feio. Vou arrastá-lo um pouco para cima. Pronto. Então aqui ele vai mostrar os 5, né? Vamos mudar aqui o texto. Vai ser 5, 4, 3, 2, 1 e Start. E depois ele vai sumir. Então pronto, já criei os outros componentes que nós vamos usar no jogo. Então vou no meu Game Controller e associá-los. Então olha lá, Player 1, quem que é o texto do Player 1? Quem que é o texto do Player 2? Quem que é o texto da bola? Pronto. Todos os objetos que eu vou utilizar no meu Game Controller já estão associados com os objetos na tela. Agora, pessoal, eu vou implementar os métodos da minha classe Game Controller. Porém, o nosso tempo já se estendeu demais. Nós vamos fazer isso na nossa próxima aula. Quem gostou, dê um like, compartilhe. Obrigado, pessoal, e até a próxima.